Num instante, a vida de um homem foi destruída. A confiança foi quebrada, o coração foi partido e a dignidade foi arrancada. Ele descobriu o segredo mais sombrio de sua esposa. Um segredo que a fazia rir às escondidas. Um segredo que a fazia se sentir superior. Mas o que ela não sabia era que o homem que ela julgava fraco e submisso estava prestes a se transformar em um monstro de vingança. Minha esposa estava me traindo com 2 APs ao mesmo tempo, então decidi me vingar deles, de uma forma épica. Antes, eu pensava que quanto mais amor você demonstra, mais atenção você dá, mais você satisfaz todos os desejos dela, mais a mulher em sua vida percebe o quão sortuda ela é, por ter você. Não penso mais assim. Agora, acredito que todas essas coisas apenas a fazem dar você por garantido, fazem ela pensar que não há nada que possa fazer sem você perceber, ou inventar desculpas para ela. Sabrina e eu, nos conhecemos no primeiro ano da faculdade. Começamos a namorar, e até o final do nosso primeiro ano estávamos em um relacionamento intermitente. Ambos parecíamos realmente gostar um do outro, e aproveitávamos o sexo que tínhamos, mas nenhum de nós estava no ponto em que queríamos estar em um relacionamento sério. Na metade do nosso último ano, nos encontramos novamente, e desta vez, ficamos juntos. 6 meses após terminarmos a faculdade, nos casamos. Logo após, meus pais celebraram seu 25º aniversário de casamento, e durante a festa, encontrei meu pai sozinho. Perguntei a ele como ele e minha mãe conseguiam permanecer felizes juntos por tanto tempo. Apontei vários casais que conhecíamos, que pareciam não conseguir passar uma semana sem brigar por algo. Como você e a mãe conseguem não ser como todos os outros? Perguntei. O segredo, filho, é dizer a eles todos os dias que você os ama. Mostrar a eles todos os dias que você os ama. Nunca deixe chegar ao ponto em que você dê isso como certo, de que eles sabem disso. Mostre isso todos os dias do seu casamento. É tão simples. Levei o conselho dele a sério, e nos próximos 7 anos, não houve um dia em que eu não dissesse a Sabrina que a amava. Nunca esqueci um aniversário ou qualquer outro evento especial. Até tive uma lista de aniversários de bobagens, que usava como desculpa para dar cartões, flores e outros presentes especiais. Enviei flores para Sabrina, para comemorar seu primeiro aniversário fazendo almôndegas, e usando nossa nova lavadora e secadora pela primeira vez. Dei a ela um cartão, para o aniversário de sua primeira promoção no trabalho. Nenhum evento era grande demais, ou pequeno demais, para eu registrar e usar. Ela recebeu flores e chocolates, no aniversário da primeira vez que fizemos sexo. Ela recebeu brincos de diamante, em homenagem à primeira vez que fomos íntimos. Enviei flores para o escritório dela sem motivo algum, apenas para que, no meio do expediente, ela recebesse um cartão que dizia: "Eu te amo". Fiz tudo o que pude pensar, para mostrar a ela o quanto ela significava para mim. Segui o conselho do meu pai, mas meu pai usou seu relacionamento com minha mãe como exemplo. Ele não levou em consideração o fato de que mulheres diferentes olham para a mesma coisa de maneira diferente. Enquanto minha mãe via isso como um sinal de amor constante, Sabrina via como um sinal da minha insegurança, e que eu estava fazendo isso para implorar por sua atenção. De alguma forma, meu desejo de mostrar meu amor por ela me desvalorizava aos olhos dela. É claro que eu não sabia disso, e segui em frente com minha vida, sabendo que tinha um casamento feliz e amoroso. Sabrina e eu fomos bem-sucedidos em nossas áreas escolhidas. Ambos estávamos subindo a escada corporativa, e à medida que progredíamos, o trabalho exigia mais tempo, mais energia, algumas noites até tarde, e viagens de negócios ocasionais. Havia noites em que nem sequer nos víamos. Eu trabalhava até tarde, e Sabrina já estava dormindo quando eu chegava em casa, ou vice-versa. Aceitei isso como preço que pagávamos pelo sucesso, e assumi que Sabrina também fazia. Quando estávamos juntos, fazia tudo o que era possível para compensar o tempo separados. O sexo era incrível, e havia fins de semana em que nem nos vestíamos. Sabrina sorria, me dizia que era minha para sempre, e é claro, eu acreditava. Descobri sobre isso em uma festa de Natal na empresa dela, que aconteceu em um hotel no centro da cidade. Sua empresa alugou um salão de baile, e vários quartos para usar como suítes de hóspedes. A festa foi em uma quarta-feira à noite, e eu disse a Sabrina que nos encontraríamos lá. A festa começou às 7 horas, mas eu tinha um cliente fora da cidade, que eu precisava colocar em um voo das 8 horas, então disse a Sabrina para não esperar até as 8h30. No último minuto, o cliente decidiu ficar um dia extra e ver os pontos turísticos, então cheguei à festa às 7h30. Entrei no salão de baile bem na hora de ver Sabrina com um homem que não reconheci, mas naquela época eu não conhecia a maioria das pessoas com quem ela trabalhava, tendo visto apenas em piqueniques e festas de Natal. O que achei estranho foi que Sabrina envolveu os braços em volta da cintura dele. Dirigi-me ao corredor por onde eles entraram, e ao entrar, descobri que era uma espécie de vestíbulo, de onde 3 quartos se ramificavam. Perguntei-me para qual quarto eles foram, então tentei o mais próximo de mim, e o encontrei vazio, assim como o quarto ao lado. Estava prestes a fechar a porta e entrar no 3º quarto, quando ouvi risadinhas. Parecia vir de dentro do quarto, mesmo que parecesse vazio, então voltei para dar uma olhada mais de perto. Ouvi outra risadinha, e percebi que vinha do respiradouro no teto. Então me dei conta de que conseguia ouvir o que estava acontecendo no quarto ao lado.
Dirigi-me para a porta para entrar no próximo quarto, quando ouvi Sabrina dizer: "Tenha cuidado, você não quer rasgar meu vestido, não é?" Então, como diabos, eu vou conseguir chegar até seus encantos aqui? Deixe-me mostrar a você, droga. Reena, eu nunca vou me cansar de olhar para essas belezas. Deixe-me lamber esses montes fantásticos em seus seios. Oh, não, amor, só depois que você pegar meu brinquedo. Você não pode brincar com meus encantos, até eu poder brincar com seu brinquedo. Houve o som de um zíper sendo fechado, e então Sabrina disse: "Agora tem algo que nunca vou me cansar. Tem certeza de que não temos tempo para correr para um dos quartos rapidinho? Eu preciso muito, muito necessário. Vamos, querido, tivemos durante o almoço em 3 horas na segunda noite. Você pode esperar até amanhã." "Não, não posso." "Bem, você terá que esperar. Bob disse que estaria aqui por volta das 8h30, e eu devo estar aqui quando ele chegar. Se ele chegar cedo, e eu entrar com uma expressão de sexo ajustada no rosto, ele pode ficar desconfiado e começar a me investigar, e nós não queremos isso. Vamos, Reena, se ele for tão fraco quanto você diz, podemos fazer isso na frente dele, e não vai importar." "Eu sei, amor. Posso simplesmente pedir para ele ir para casa, e falaremos sobre isso quando eu chegar lá, e então posso convencê-lo de que estávamos apenas brincando e tentando enganá-lo, e ele vai acreditar em mim. Mas só porque sei que posso, não significa que quero abrir esse particular latão de vermes. Você tem certeza de que não podemos subir rapidamente? Eu não quero arriscar, meu amor, mas posso aliviar seu estresse." Houve uma pausa, e então o homem gemeu. "Oh, Deus, Reena, você é tão boa nisso. Sua boca é pura magia, eu nunca fui tratado tão bem antes." Os gemidos continuaram por 1 ou 2 minutos, e então atingiram o ápice. "Mark vai ficar muito bravo quando eu contar que você aliviou meu estresse, e ele terá que esperar até amanhã." "Talvez não. Pensei que você disse que não podíamos hoje." "Eu disse que não podemos ir para o departamento de hóspedes. Não disse nada sobre não fazer o que acabamos de fazer. Como você pode fazer isso?" "Mark provavelmente chegará depois do seu marido. O que você e eu acabamos de fazer não demorou muito, querido. Vou apresentá-la a Bob, e então vou ao banheiro feminino, enquanto você e Bob conversam. Vou entrar sorrateiramente com Mark, para lhe dar um rápido alívio." "Deus, Reena, você é apenas uma mulher depravada." "Eu sei, querido. É por isso que você gosta de mim. Você vai enxaguar a boca, ou beijar seu marido com meu gosto em sua língua. Não será a primeira vez que ele prova você. Você é o diabo, Reena. É isso que você é, malvada e perversa. Vamos, amor, precisamos voltar para a festa. É incrível como o amor pode morrer tão rápido. Passei do amor infinito e afeição para o ódio absoluto em questão de segundos. Todo esse tempo, eu estava lutando comigo mesmo. Devo derrubar a porta, e depois partir para cima, ou devo sentar e usar o que acabei de aprender para fazer planos? Devo agir enquanto está quente, ou esperar e descobrir nomes, datas e lugares? Se eu atacar agora, será minha palavra contra dela no tribunal do divórcio. Eu poderia dizer que ouvi, e ela poderia negar veementemente. Eu precisava de mais informações. Além disso, se eu tivesse derrubado a porta, talvez nunca soubesse quem era Mark, ou mesmo se havia outros homens além de Mark, e o cara no quarto ao lado com Sabrina. Não, no final, ainda teria tempo para dar uma surra, mas não seria naquela noite. Saí apressado do prédio, e entrei no carro até chegar a hora de eu mandar Sabrina esperar por mim. Quando entrei no salão de baile, vi Sabrina sentada em uma mesa com 2 casais, e um homem. Sabrina tem 1,73 de altura, e o cara ao lado dela tinha cerca de 10 centímetros a mais. Então, a menos que ele tenha pernas muito curtas, eu deduzi que ele tinha cerca de 1,83 de altura, cabelos pretos ondulados e magro. O pequeno bigode permitiu-me perceber que ele era um cara boa pinta, antes mesmo de me aproximar da mesa. Sabrina me viu se aproximando, levantou-se e recuou da mesa. Ela abriu os braços para me abraçar, e se moveu para me beijar com sua boca maliciosa, mas no último segundo virei minha cabeça, e aceitei o beijo em minha bochecha. Notei surpresa em seu rosto. "Acho que estou doente com alguma coisa, querida. Não quero te contagiar." Ela concordou, e então me apresentou às pessoas na mesa. O rapaz se chamava Ron, e quando ele se levantou para apertar minha mão, vi que estava próximo em minhas suposições. Minha altura é 1,83, e nós estávamos aproximadamente no mesmo nível de olhos. Isso só era importante, porque eu queria saber sua envergadura quando fosse atrás dele. Sentamos, e comecei a conversar com os colegas de trabalho da minha esposa. Senti que os 2 casais estavam um pouco inquietos, como se estivessem esperando algo acontecer. Dancei 2 músicas com Sabrina, e durante a segunda ela sussurrou no meu ouvido, que essa coisa que te deixou doente, não vai te impedir de pular em cima de mim hoje. Estive excitada pra caramba o dia todo, só de pensar em você. Sim, não tenho dúvidas, foi o que pensei. Queria dizer não, Reena, não acho isso, mas não disse. Nunca chamei de Reena como Ron fez, e não estava pronto para fazer nada que alarmasse ainda. Então disse que teríamos que esperar, para ver como as coisas se desenrolavam, e como me sentia quando chegássemos em casa. Sabrina ainda não sabia, mas nunca mais teria relações sexuais comigo. Quando a música parou e voltamos para a mesa, havia outro homem sentado lá conversando com Ron. Sabrina me apresentou a Mark. Ele tem cerca de 1,81 de altura, e talvez 80 quilogramas. Ele tinha mãos macias e um queixo fraco, e lembrei-me dessa informação cerca de 10 minutos depois.
Mark se levantou para visitar as pessoas em outra mesa, e o observei de canto de olho. Não fiquei surpreso quando vi entrar no corredor, que levava ao quarto onde Sabrina já estava com Ron. Aparentemente Ron tinha preparado tudo, enquanto Sabrina e eu estávamos na pista de dança. Depois de alguns minutos, Sabrina se levantou, me beijou na bochecha e disse que iria ao banheiro. Ron a deixou caminhar alguns metros da mesa, e então me perguntou o que eu achava das chances dos Broncos no Super Bowl. Aparentemente, Sabrina disse a ele que eu era um fã ávido de futebol americano, e ele usaria isso para me manter ocupado, enquanto Sabrina escapava para Mark. Enquanto falava sobre futebol com Ron, mantive um olho no canto do olho na porta pela qual Mark saiu, e menos de um minuto depois Sabrina entrou nela. Quase 15 minutos se passaram antes de Sabrina retornar à mesa, e continuei conversando com Ron, fingindo não perceber quanto tempo ela tinha ficado fora. Depois que ela voltou à mesa, dancei com ela novamente, e ela se aconchegou em mim. Estou excitada, baby, muito excitada. Por favor, não me desaponte esta noite. Quando voltamos para a mesa, Mark pediu para dançar com Sabrina, e enquanto eles caminhavam para a pista de dança, vi um sorriso no rosto de uma das mulheres da mesa, enquanto olhava na minha direção. Lembrei-me do velho clichê: o marido será o último a saber disso. Mark a trouxe de volta, e então Ron a levou para fora, e vi as duas mulheres da mesa sorrindo sabiamente uma para a outra. Guardei isso na memória. Se fosse do conhecimento comum entre as pessoas com quem ela trabalhava, descobrir o que eu precisava seria fácil. Sabrina dançou com algumas das pessoas a quem ela reportava, e depois se sentou na mesa do chefe, conversando com ele por 15 minutos. Quando voltou para nossa mesa, ela sussurrou: "Ok, amor, já fiz tudo o que precisava fazer aqui. Dancei com aqueles com quem eu deveria dançar. Agora vamos para casa. Amor, esteja pronto para mim, eu realmente preciso muito." Estávamos em carros diferentes, e dei a ela uma boa vantagem. Queria que ela estivesse em casa, despida e na cama quando eu chegasse. Desta forma, ela poderia experimentar o efeito completo do que eu tinha planejado. Dirigi devagar para ter certeza de que ela teria tempo para se tornar o que eu queria. Quando cheguei em casa, subi correndo e fui para o banheiro principal, fingindo ter um problema intestinal. Fiquei no banheiro fazendo barulhos por alguns minutos, e então fui para a pia, lavei o rosto e limpei a testa com pano úmido. Secando o rosto com uma toalha, fui para o quarto, e vi Sabrina deitada nua na cama. "Desculpe, querida, não sei o que é, mas não vou te passar isso. Vou dormir no quarto de hóspedes hoje à noite, e ligar para o médico de manhã." Vi que ela estava irritada, quando saí do quarto. Esta manhã, eu estava acordado antes de Sabrina e sentado à mesa da cozinha, tomando café e tentando parecer doente quando ela entrou na cozinha. "Você está se sentindo melhor?" ela perguntou. Não estou bem, mal dormi." Olhei para o relógio. O consultório do médico só abre às 8h30. É melhor eu ligar para o trabalho, e avisar que não estarei lá hoje. Estendi a mão para o telefone, enquanto ela se servia de uma xícara de café, e depois foi se arrumar para o trabalho. "Não esqueça que vou chegar tarde hoje," ela disse. "Ainda estamos trabalhando naquela maldita proposta de orçamento, que deve estar pronta até a próxima terça-feira." "Sim, claro," pensei, desligando sem ligar. Depois que Sabrina saiu para o trabalho, me vesti, fui para o meu escritório, e organizei o trabalho que não podia deixar sem atenção. Então, disse à minha secretária que tinha uma consulta médica, e ficaria fora o resto do dia. Saí do escritório, e fui para a biblioteca pública. Pesquisei nos diretórios, e logo encontrei os endereços e números de telefone de Ronald Bragg e Mark Trevel. Em seguida, usando os computadores da biblioteca, encontrei informações sobre a empresa para a qual Sabrina trabalhava. Descobri os nomes, endereços e números de telefone de todos os diretores da empresa. Verifiquei os antecedentes dos principais funcionários e do presidente do conselho, para ter uma ideia de como eles poderiam reagir ao escândalo, e fiquei satisfeito com o que encontrei. Se eu estivesse certo, então até o menor indício de escândalo faria com que Sabrina e seus dois amantes jogassem tudo no lixo. Naquela noite, estacionei perto do local de trabalho de Sabrina, e quando ela saiu às 16h10, seguia enquanto ela dirigia pela cidade. Ela estacionou no estacionamento do motel, saiu do carro e foi até o quarto 131. Ela bateu na porta, ela se abriu, era Mark. Ele se afastou deixando ela entrar. 20 minutos depois, Ron chegou, saiu do carro e caminhou em direção ao quarto 131. Só pude presumir que ele estava lá para participar da reunião do orçamento. Perguntava-me se a empresa de Sabrina valorizava o fato de seus funcionários trabalharem no orçamento em seu próprio tempo e às suas próprias custas. Poderia estar errado, um deles poderia ter apresentado um relatório de despesas para a reunião. Sim, exatamente. Anotei a marca, modelo e placa do carro de Ron e dirigi para casa. No caminho, pensei no que mais aprendi sobre Ron e Mark. Ambos eram casados, mas não conseguia entender se eram felizes ou não. Tudo o que consegui entender foi que nenhuma das esposas deles estava na festa do escritório. Precisava descobrir mais sobre elas, e talvez, envolvê-las em meu plano para expor os casos de Sabrina, Ron e Mark. Também pensei em algumas coisas que não tinha notado antes. Por exemplo, Sabrina sempre trabalhava até tarde às segundas e quintas-feiras. Nunca duvidei dela, quando ela me disse que as segundas-feiras eram arrastadas, porque tinham que lidar com todos os problemas que surgiam durante o fim de semana. Ela trabalhava até tarde na quinta-feira, porque era o dia em que tinham que terminar todos os relatórios, que deveriam ser entregues na sexta-feira. Porque eu confiava nela.
Eu estava estúpido de amor por ela. Acabei de perceber o quão estúpido sou. Estava deitado na cama lendo, quando ouvi que ela chegou em casa. Desliguei a luz, coloquei o livro de lado e fingi estar dormindo. Ela abriu a porta, olhou para dentro, depois fechou a porta e foi para o quarto dela. Poucos minutos depois, ouvi o chuveiro ligar. Naquela noite, dormir não foi fácil para mim. Fiquei deitado olhando para o teto, tentando descobrir como poderia destruir os três ao mesmo tempo e matá-los. Tinha que ser os três de uma vez, porque não queria que nenhum deles visse que algo tinha acontecido aos outros, e tomasse medidas para se proteger. Depois que estivesse feito, eu os informaria de quem foi, e sabendo disso, saberiam por quê, e então percebi. Sentei-me, acendi a luz e peguei o livro que estava lendo. Era um mistério, sobre o assassinato de um homem que foi enquadrado. Ele foi condenado com base em provas plantadas, e um advogado e um detetive particular tentavam freneticamente provar sua inocência, antes que ele fosse executado. Isso será suficiente, pensei, colocando o livro de lado e desligando a luz. Agora que sabia o que fazer, adormeci e dormi como um bebê. Na sexta-feira de manhã, disse a Sabrina que o médico me diagnosticara com gripe intestinal, e que, com medicação, ela deveria passar. Ainda estou um pouco fraco, mas ele diz que devo estar forte o suficiente para ir trabalhar na segunda-feira. Ele não quer que eu faça nada, além de relaxar neste fim de semana. Sabrina tocou minha bochecha. Descanse e ganhe forças, meu amor, você vai precisar. Fiquei lá, e depois ela saiu para o trabalho. Depois de me vestir, saí de casa para fazer mais pesquisas. No final do dia, descobri que a esposa de Ron era secretária de advocacia, e que ela não estava na festa, porque estava fora da cidade visitando sua mãe doente. A esposa de Mark está vendendo imóveis, e ela perdeu a festa, porque estava tentando fechar um acordo de $2 milhões em imóveis. Ambos os casamentos pareciam estáveis, mas suponho que era porque nenhuma das mulheres sabia o que seus maridos estavam fazendo. Vou consertar isso, e muito em breve. Depois de passar um fim de semana relaxante em casa, disse a Sabrina que me sentia pronto para ir trabalhar na segunda-feira. Ainda estou um pouco fraco, mas devo estar bem contanto que não me esforce demais. Na segunda noite, embosquei Sabrina no mesmo motel novamente, mas era o quarto 146 e Ron a encontrou na porta e a conduziu para dentro. 5 minutos depois, Mark chegou e entrou no quarto. Anotei informações sobre o carro de Mark e dirigi para casa. Meu plano não estava isento de riscos para mim. O fato de eu estar disposto a correr o risco mostrava o quanto eu queria vingança. Era caro, mas se entregasse o que eu queria, seria o melhor dinheiro que já gastei. Ligações para amigos que tinham amigos, que conheciam pessoas, me ajudaram a entrar em contato com a pessoa de que precisava, e uma reunião à meia-noite em um estacionamento, me deu o que precisava para passar pelo próximo domingo. Eu estava pronto, e quando Sabrina foi trabalhar na segunda de manhã, a decisão foi tomada. Naquela noite, segui Sabrina de volta ao motel, e quando ela e seus dois amantes estavam no quarto 136, saí do carro e fui até o carro de Ron. O carro estava destrancado, então abri o porta-malas, e coloquei meio quilo de maconha atrás do pneu sobressalente. O carro de Mark estava trancado, então tive que usar o Slim Jim, que comprei na loja de ferramentas Snap-on, para arrombar o carro. Abri o porta-malas e coloquei 1 quilo de maconha nele, então tranquei o carro com 1 onça de maconha no para-choque traseiro, para dar à polícia motivo para revistá-lo. Dirigi meia quadra, liguei para a polícia de um telefone público, e denunciei que havia uma compra de drogas acontecendo no quarto 136 do motel, e então dei as placas de Sabrina, Ron e Mark. Eles perguntaram meu nome, e eu rapidamente disse que de jeito nenhum, cara, não vou me expor a um bando de colombianos e desliguei. Dirigi até outro telefone público, liguei para as 3 emissoras de TV locais, e dei a elas as mesmas informações que dei à polícia. A eleição havia acabado de passar, e o novo prefeito havia feito campanha contra as drogas, e eu sabia que a polícia responderia rapidamente. As emissoras de TV sabiam a mesma coisa, e iriam lá para filmar a história. Dirigi mais uma quadra até o terceiro telefone público, e liguei para as esposas de Ron e Mark, e disse a elas que seus maridos estavam no quarto 136 do motel Seabreeze, com uma mulher. Depois, dirigi de volta e estacionei na beira da estrada, onde eu poderia observar e para que ninguém perguntasse sobre mim. A polícia levou apenas 10 minutos para chegar, mas levou mais meia hora para organizar tudo. Primeiro, chegaram alguns carros de patrulha, depois uma van, seguida por 2 carros descaracterizados cheios de detetives à paisana. No momento em que a polícia estava pronta, os repórteres de notícias já estavam no local, e as vans de televisão já haviam chegado e estavam posicionadas. Eu assisti, enquanto 2 oficiais arrebentavam a porta do quarto do motel com ariete, e permitiam que outros 4 entrassem com as armas em punho. Deus, como eu gostaria de ser uma mosca na parede, e ver a cara de Sabrina quando a porta se rompesse. 3 minutos depois, Sabrina, Mark e Ron foram levados para fora do quarto algemados. Mark e Ron estavam de bermuda, mas Sabrina estava nua com um cobertor sobre os ombros. Pressionei o botão de descagem rápida no meu celular e liguei para o presidente da empresa de Sabrina. Quando ele atendeu, eu disse: "Você sabia que 3 dos seus gerentes estão comandando o tráfico de drogas no escritório corporativo?" Eu disse a ele quem eram e o que estava acontecendo no Seabreeze. Mesmo enquanto estávamos falando, depois de fazer a mesma ligação para os 5 membros do conselho, então dirigi para casa. Quando a polícia revistou os carros de Ron e Mark, encontraram maconha plantada e 1 onça de cocaína na bolsa de Sabrina debaixo do banco dianteiro do carro dela. Teriam encontrado mais, se soubessem como eram as esposas de Ron e Mark.
Não sei se estavam na multidão que se reuniu ou não, mas realmente espero que estivessem lá. Essa história foi exibida no Jornal das 10 horas, dos canais 2 e 7. E quando o apresentador do canal 7 disse: "Hoje, o prefeito Jones começou a cumprir sua promessa de campanha. A polícia desmantelou um grande esquema de tráfico de drogas, operando em um dos motéis da cidade. Ainda não há notícias sobre quantos foram presos. Foi mostrado o vídeo dos 3 chefes do tráfico de drogas sendo presos, e fomos convocados a seguir as últimas notícias." Desliguei a TV, desliguei o telefone, e fui para a cama. E quando Sabrina pediu para hipotecar a casa, para que ela pudesse pagar a fiança. Eventualmente, ela convenceu os pais a fornecer o dinheiro, e quando ela saiu da prisão e voltou para casa, encontrou todas as fechaduras trocadas, e todos os seus pertences empilhados em caixas na entrada. "Por que está fazendo isso comigo?" ela perguntou. "Porque você é uma mulher caída, e eu não quero mais nada com você." "Mas você não entende, se você apenas me deixasse explicar." "Recebi toda a explicação que precisava, quando vi você sendo escoltada para fora de um quarto de motel nua no noticiário." Fechei a porta na cara dela. Ajudei o pai dela a carregar todas as coisas em uma caminhonete, mas me recusei a falar com ele sobre a filha dele. Sabrina ligava 2 ou 3 vezes por dia, mas eu nunca falava com ela, e quando ela apareceu no meu escritório um dia, pedi para a segurança escoltá-la para fora do prédio. Coincidentemente, ela, Mark e Ron foram demitidos de sua empresa, e os 3 não se saíram muito bem quando se tratou de seus problemas legais. Embora tenham sido condenados pela primeira vez, devido à postura antitráfico do prefeito, não receberam a liberdade condicional que muitos outros infratores de primeira viagem recebem. Não ajudaram a si mesmos, ao continuar protestando sua inocência, mesmo quando foram pegos com as mercadorias. Sabrina prejudicou seriamente a si mesma, quando exigiu um teste de sangue, para provar que não havia drogas em seu sistema. O teste mostrou que ela estava limpa como a neve, permitindo aos promotores argumentar que as drogas encontradas em sua bolsa e carro eram destinadas à venda, não ao uso pessoal. Como o prefeito queria mostrar resultados imediatos de sua guerra às drogas, os 3 foram oferecidos um acordo, 1 ano de prisão e 200 mil horas de serviço comunitário. Se comportassem bem, poderiam ser liberados após 9 meses. Seu advogado disse que seriam fritos, então concordaram com o acordo. Enquanto Sabrina estava atrás das grades, pediu divórcio, assim como a esposa de Ron e a esposa de Mark. Todos os 3 cumpriram sua pena, e quando saíram, fiquei de olho neles. Quando chegou a hora, fui ver Mark. Mais tarde, descobri que ele tinha 3 costelas quebradas e um braço quebrado, quando chegou ao pronto-socorro do hospital. Suponho que poderia ter me denunciado, mas não o fez. Talvez ele tenha se sentido culpado pelo que fez. Ron e Sabrina moravam juntos, e numa noite os peguei saindo de um bar, depois de ter lidado com Ron. Virei-me para Sabrina, e disse: "Nada mal para um fraco, Reena. Lembra da festa de Natal, em que você deu prazer a Ron naquele pequeno cômodo? Lembra o que ele disse? Se ele é tão fraco quanto você diz, então podemos fazer isso bem na frente dele, e sair impunes. Lembra, Reena?" Vi o rosto dela mudar, enquanto tudo se encaixava, e eu ri. "Isso mesmo, Reena. Esse fraco se vingou da sua traição. É melhor chamar uma ambulância para o seu namorado. Ele não parece muito bem." Ela ainda me olhava, enquanto eu entrava no carro e dirigia embora. E esse foi o primeiro relato. Agora, vamos para o segundo relato. Minha esposa traidora teve um filho com o amante, mas a verdade foi revelada de uma forma nojenta. Um dia, quando chegou a hora das minhas férias, decidi ir para o campo visitar um velho amigo que não via há anos. Foi uma longa viagem, e até tive que parar à beira da estrada para dormir, mas prometi visitá-lo quando tivesse a chance. Eu já estava em uma estrada de terra, que levava ao fundo da vila. Enquanto passava pelas casas baixas, procurava pelo endereço que estava procurando, e logo vi o que estava procurando. No passado, Frank sempre me ajudava quando eu pedia. Agora ele me pedia para ir ficar com ele. Ele começou a construir uma nova casa, e logo me mostrou sua construção. Inspecionei cuidadosamente, e concordei em ficar aqui por 2 semanas e ajudá-lo. Alguns dias depois, minha esposa Emily, que me ligava todos os dias entediada, decidiu nos visitar. Ela e eu sempre tivemos um forte e bom relacionamento. Seu trabalho não a mantinha na cidade, e corajosamente ela veio nos visitar. Emily tinha um grande talento para cozinhar, e decidiu nos mimar com guloseimas enquanto estávamos construindo a casa. Tivemos um tempo maravilhoso, mas às vezes eu notava que ela ficava um pouco muito próxima de Frank. Ele era viúvo e Emily, com seu coração gentil, frequentemente se oferecia para ajudar. Isso começou a me preocupar. Eu sabia que Emily sempre era amigável e atenciosa, mas a interação deles parecia incomum. Eu estava começando a perder a confiança em nosso relacionamento, e o medo estava envolvendo minha alma. Decidi reunir coragem para falar com ela. "Querida, eu sei que Frank é meu amigo, é claro, mas acho que você se preocupa demais com ele", comecei gentilmente. "Você está com ciúmes?" "Ah, vamos lá, estou apenas tentando ajudar, você está exagerando", ela respondeu. "Emily, estou falando sério." Coloquei minha mão em seu ombro, e olhei nos olhos dela.
tudo bem, eu vou ter cuidado com o que faço, mas você está com ciúmes demais. Ela me beijou na bochecha, e voltamos a passar alguns dias assim, alternando entre o trabalho de construção e a diversão à noite no quintal ou no café. A equipe de trabalhadores contratados nos ajudou muito, e por fim, havia alguns acabamentos que já podíamos fazer nós mesmos, e ao final da segunda semana, a casa estava pronta. Ainda faltava um pouco de tinta e verniz por dentro, mas decidimos celebrar a conclusão aqui no quintal. Emily imediatamente conferiu a cozinha, para ver se estava funcionando, e nos encantou com sua culinária. Eu mexia no churrasco, enquanto Emily precisava de ajuda e Frank, com as mãos livres na época, a seguia. Eles ficaram fora por um tempo, e eu estava começando a ficar preocupado quando Emily saiu com uma bandeja, e estava sorrindo amplamente do limiar da porta. A festa de inauguração da casa havia corrido bem, e no dia seguinte, minha esposa e eu decidimos ir para casa. Por que você não fica mais alguns dias? Frank sugeriu educadamente. Você ainda tem algum tempo livre, não tem? Eu não me importaria, mas tenho alguns assuntos para resolver em casa, mas fiquei muito feliz em vê-lo, e ajudar nos seus negócios, mas é hora de voltar. Começamos a fazer nossas malas, quando Emily abruptamente gritou de dor. Eu dei um pulo de surpresa, mas quando percebi rapidamente o que estava errado, corri para ajudar. Querida, o que aconteceu? Como você está? O que está errado? Ela gemeu. Tirei o telefone do bolso de trás sem perder um segundo, e comecei a discar o número da ambulância. Frank veio correndo ao ouvir o grito, seus olhos arregalados, enquanto se perguntava o que havia acontecido. Não demorou muito para a ambulância chegar, e Emily foi levada para o hospital local, que não estava perfeitamente equipado, mas os médicos e enfermeiros foram muito atenciosos, e minha esposa foi tratada e bem cuidada. Como se constatou, ela não tinha nada sério, apenas tinha sido intoxicada pelos vapores de tintas e vernizes, mas ainda assim, eu mal saía de perto dela, e Frank também não a deixava sozinha. Amigo, eu não quero te sobrecarregar. Você deveria ir para casa. Você deve ter muitas coisas para fazer. Você tem coisas para resolver na casa, não é? Eu sugeri quando fomos até a máquina de venda automática, para pegar nosso próprio café. Não, como eu poderia? Ele falou com preocupação na voz. Afinal, de certa forma, é minha culpa. Foi na minha casa que ela ficou doente. Eu quero ajudar. Eu entendo o que você quer dizer, mas ela está melhor agora. Obrigado pela sua preocupação. Tenho certeza de que ela será liberada em breve. Tudo bem, faça como quiser, mas me ligue se precisar de algo. Nos despedimos, e eu voltei para o meu quarto. O médico me parou no meio do caminho. Eu gostaria de falar com você, é sério. Até eu me alarmei com suas palavras, seu rosto não parecia calmo. Os resultados dos exames complementares de sua esposa voltaram, e suspeitamos de um tumor, mas infelizmente nosso equipamento não é o mais novo, e eu recomendaria que ela fosse examinada em uma clínica mais especializada. Senti meu coração congelar no peito. Tumor. A palavra me perfurou, causando uma onda de ansiedade e medo. Eu não conseguia acreditar que uma doença dessas pudesse acometer minha esposa. As palavras do médico cortaram a atmosfera alegre, que acabará de se instaurar entre nós. Voltei para o quarto e lá estava Emily, já sentada em sua cama, pronta para receber alta. Eu não queria ofuscar sua felicidade. Pedi ao médico para não dizer nada a ela por enquanto. Eu disse que contaria a ela mesma. Ela parecia bem feliz agora. A ajudei a fazer as malas, e voltamos para a casa de Frank. Sim, essa é a nova notícia. Compartilhei minha tristeza com meu amigo, enquanto nós dois saíamos para o terraço para tomar uma cerveja à noite. Como isso pôde acontecer? Sinto muito por você. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, não hesite. Obrigado, cara, mas acho que já é o nosso fardo, e vamos tentar lidar. Partiremos amanhã e eu vou contar a ela em casa. Oh Deus, não! Emily gritou quando chegamos em casa. Por que você não me disse imediatamente? Como você pôde esconder isso de mim? Querida, não se preocupe, tenho certeza de que tudo vai se resolver. Talvez o médico tenha errado, e você esteja bem. Como eu posso estar bem? Acabou para mim, você entende? Emily sempre teve medo de ter câncer. Sua mãe teve câncer de ovário, e minha esposa sabia muito bem que poderia ter herdado essa terrível doença. Mas eu não deixaria ela desistir, e logo estávamos sendo examinados em uma clínica particular. Não poupei dinheiro para isso. No fundo, eu esperava que o diagnóstico inicial estivesse errado, e ambos aguardávamos ansiosos os resultados. Fiquei um pouco surpreso quando vi Frank do lado de fora do quarto. O que você está fazendo aqui? Me aproximei dele. George, não consegui ficar longe. Afinal, você é meu melhor amigo, e Emily não é uma estranha para mim. Estou preocupado com vocês dois, sinceramente. Tal excesso de preocupação não me pareceu normal, mas, naquele momento, só conseguia pensar em minha esposa. O médico me chamou, e o que ele disse me agradou, e entristeceu ao mesmo tempo. Ele disse que não havia câncer, mas que Emily estava grávida, e que ela tinha complicações que poderiam afetar severamente a gravidez, sem garantias de que ela levaria o bebê até o fim. Não soube como reagir naquele momento, então apenas agradeci pelas informações. Frank, parado ao lado, queria saber o que o médico havia dito, mas não quis compartilhar a notícia com ele naquele momento, e fui falar com Emily sobre sua condição. George, isso é maravilhoso, vamos ter um bebê. Ela até sorriu, mas o médico disse que vai ficar tudo bem. Ela me interrompeu. Nós vamos ficar bem. Abracei minha esposa.
Mais tarde, compartilhei as informações com um amigo. Ele me parabenizou e desejou participar dos cuidados, ofereceu seu apoio e alguma ajuda material, o que era justo, mas eu realmente não queria ficar dependente do meu amigo. Passaram-se alguns meses. A gravidez, conforme o médico previra, teve complicações. Emily foi ao hospital várias vezes para ser preservada. Frank ficou conosco na cidade e deu muita atenção a Emily. Às vezes, eu até me perguntava sobre o comportamento dele, como se estivesse cuidando da esposa dele e não da minha. Frank, ele mesmo, havia ficado viúvo alguns anos antes. Sua esposa fora atropelada por um carro, e ele não havia visto ninguém desde então. Na época, visitei-o e o apoiei mentalmente da melhor forma que pude. Agora, eu pensava que ele estava me agradecendo, por tê-lo impedido de enlouquecer naquela época. O parto foi difícil. Tiveram que fazer uma cesariana. Os médicos tiveram que se esforçar para manter Emily e o bebê vivos. Eu nunca saí da sala de operações. Frank também não estava longe. E quando tudo terminou, a enfermeira saiu e me parabenizou pelo meu filho. Eu estava radiante, mas ainda não havia motivo para ficar completamente feliz. Emily e o bebê estavam muito fracos. Ela foi deixada no quarto para observação adicional, e o filho foi colocado em uma enfermaria especial. Um casal de dias depois, ele piorou. Tinha um defeito no coração, mas os médicos conseguiram salvá-lo. Eu não conseguia suportar a tristeza. Emily também estava piorando, e eles a sedaram. Frank me apoiou da melhor maneira que pôde. Uma semana se passou, e meu filho começou a se recuperar, mas Emily não estava melhorando. Sua condição permaneceu estável, e ela havia perdido o leite materno. Os médicos me convenceram a ir para casa e descansar. Durante todo esse tempo, eu saía do hospital apenas para trocar de roupa, tomar um banho e pegar as coisas necessárias para minha esposa. Frank ficou com ela, enquanto eu estava fora. No trabalho, pedi ao meu sócio para tomar conta das coisas temporariamente. Logo, me permitiram levar o bebê para casa. Contratei uma babá e visitava a Emily periodicamente no hospital. Mas, um dia, enquanto eu estava sentado ao lado dela tentando confortá-la, a babá me ligou com voz ansiosa para dizer que o bebê não estava se sentindo bem, e ela já havia chamado uma ambulância. Exigi que ela fosse com ele e o trouxesse para cá. Enquanto isso, encontrei um médico que organizou um horário para meu filho. Quando o trouxeram, eu só conseguia ver seu rosto vermelho. Os médicos o levaram embora. Uma hora depois, o médico disse que o bebê tinha uma doença cujo nome eu não conseguia lembrar, e que ele precisava de uma transfusão de sangue. Eu concordei sem hesitação, mas logo fiquei chocado com a notícia de que meu sangue não era adequado, já que eu não era o pai. Congelei no lugar. Como isso é possível? Corri até Emily. Percebi que ela não estava apenas sendo gentil com Frank. Eu tinha pedido ao médico para verificar o sangue dele. Liguei para Frank no telefone do hotel, mas não contei a ele o motivo. Emily, me diga, é verdade? É verdade que eu não sou o pai do bebê? Quem é o pai? A vida do bebê era mais importante para mim naquele momento. George, me desculpe, eu não pude te contar. Eu cometi um erro, mas não queria arruinar sua amizade com Frank. Então eu estava certo. Eles foram pelas minhas costas. Nunca esperei que ambos me traíssem assim, mas, neste ponto, eu queria que o bebê melhorasse. Quando os testes foram confirmados, e Frank deu seu sangue para uma transfusão, e a vida do bebê já estava fora de perigo, ele veio até mim, e começou a expressar seus arrependimentos, e me pediu para perdoar sua fraqueza. Foi como se um amargo tivesse caído sobre mim. Nós não vamos falar sobre isso agora. Vamos conversar depois, estou preocupado com meu filho. Posso não ser seu pai biológico, mas o amo e não vou abandoná-lo. Você pode ir agora. Quero estar com minha família. Frank obedeceu obedientemente, percebendo sua culpa, enquanto eu ficava no hospital aceitando a amargura da terrível verdade, e me perguntando como eu ia viver com isso. Depois de alguns dias, quando a condição do meu filho começou a melhorar, ainda não tinha pressa em tirá-lo do hospital. Novamente, deixando em boas mãos, combinei de encontrar Frank à noite em minha casa. Tinha comprado um pouco de uísque no caminho. Encontrei-o já esperando na minha casa. Entramos. Eu ofereci-lhe uma bebida. Ele continuava se desculpando pelo que tinha feito, mas eu estava agora sobrecarregado, de dor e ressentimento. Nunca esperava tal coisa do meu fiel amigo. Agora eu não tinha mais um amigo. Eu não podia perdoar a facada pelas costas, e estava determinado a vingar a dor que me causaram. Continuamos nossa conversa. Frank continuava a implorar pelo meu perdão, e eu estava devastado olhando para um ponto. Depois de um tempo, Frank agarrou o coração. Ele sentia que estava piorando, e com uma voz ofegante, pediu-me para chamar uma ambulância. Eu apenas virei a cabeça na direção dele. Você realmente acha que vou te salvar, depois do jeito que você matou nossa amizade? Assisti ofegar de dor, enquanto seus olhos rolavam cada vez mais fundo sob as pálpebras, e logo ele não fazia mais barulho. Eu o levei até seu carro, o coloquei no banco da frente, e me sentei atrás do volante. Quando saí da cidade, o coloquei no banco do motorista, limpei todos os lugares em que toquei, e empurrei o carro para uma vala. Cheguei de volta à cidade a pé, e peguei um táxi. Depois de me limpar, voltei ao hospital para visitar minha família. Emily melhorou por um tempo, mas logo a doença voltou. A primeira coisa que fiz foi visitar o bebê. Quando me aproximei do berçário, o peguei no colo. Ele me olhou tão inocente, e murmurou algo para mim. Eu sabia que não podia deixá-lo.
Os dedinhos pequenos apertaram o meu, e não queriam soltar. Logo a enfermeira entrou, e disse que era hora de alimentá-lo, e pediu que eu saísse. Obedeci e fui ver Emily. Quando entrei, ela estava deitada na cama, pálida como giz, com olheiras se formando sob os olhos. Me diga honestamente, o que os médicos disseram? Eu vou morrer. Com um toque de esperança, ela me perguntou. Fui até ela, sentei ao seu lado, e segurei sua mão firmemente. Emily, minha querida Emily, o que posso te dizer? Os médicos estão fazendo tudo o que podem. Mas você merece viver depois do que fez? Você não ia me contar nada, não é? Achou que isso ficaria em segredo. Nosso filho está doente porque herdou o problema cardíaco de Frank. Ele quase morreu por sua causa. Você consegue viver com isso? Olhei intensamente nos olhos dela, sem soltar sua mão. Ela ficou horrorizada ao perceber sua culpa, mas não respondeu. Saí do quarto dela, cortando primeiro a medicação dela. Vários anos se passaram. Criei meu filho e o amei, como se fosse meu próprio. Ensinei-lhe tudo o que sabia, especialmente, que nunca se deve confiar completamente em alguém. E esses foram os relatos do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.